Acessibilidade na internet. Esse é o tema da nossa aula 72 do projeto Tecnologia Assistiva na Prática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa comunidade de tecnologia assistiva, onde semanalmente falamos sobre acessibilidade, inclusão, recursos assistivos e comunicação para pessoas com dificuldade de fala, pessoas com necessidades complexas de comunicação. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreva no canal, ative as notificações para que toda semana você receba o aviso sobre os novos conteúdos, as aulas, tudo que nós traduzimos aqui para você e facilitamos o seu entendimento em relação à tecnologia assistiva. E esse tema de hoje ele é super importante, por quê? Porque em dezembro, no dia 5 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional da Acessibilidade. Você já deve ter percebido aí que nas redes sociais e também nos grandes portais, muito se foi falado sobre acessibilidade. Grandes empresas de tecnologia olham para a acessibilidade na internet, mas eu vejo uma grande preocupação, porque atendendo junto com vocês os pacientes que utilizam os recursos assistivos, as tecnologias assistivas, a gente percebe que pouco ainda é considerado em relação ao desenvolvimento de sites e aplicativos e sistemas legados das empresas, pensando nas pessoas que utilizam essas tecnologias assistivas, pensando nas pessoas com deficiência. Então é um momento oportuno para que você estude sobre a acessibilidade digital, sobre o design inclusivo e essa experiência do usuário em relação ao que ele vai encontrar quando ele acessar o seu produto digital, quando ele acessar o seu site, quando ele acessar o aplicativo da sua empresa, um serviço que você está prestando para ele no âmbito digital. Qual que é a experiência desse paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, que utiliza um controle ocular, que utiliza um mouse adaptado em relação à acessibilidade do site. Eu já tive aí diversas experiências com pessoas com deficiência que utilizam esses recursos e uma grande dificuldade, por exemplo, em acessar o extrato bancário, porque o sistema do banco não era compatível com a tecnologia que aquele paciente utilizava para ter acesso às suas informações. Então, acessibilidade é acesso. E quando a gente não olha para isso, nós estamos tirando o acesso dessas pessoas à informação. Acessibilidade é acesso para qualquer pessoa e não só pessoas com deficiência. Nós pensamos também nos idosos, nos neurodivergentes, em todo público que acessa o seu site, o seu produto digital. Você precisa pensar nisso, e eu falo hoje particularmente também com os desenvolvedores que fazem grandes projetos, mas que não tiveram experiências com pessoas com deficiência. E muitas vezes nem sabe que aquele site que ele está desenvolvendo vai ser acessado por um surdo, por um cego. Pensando nos cegos, nós sabemos que os leitores de telas avançaram muito, mas por falta de conhecimento, quem desenvolve as ferramentas para a internet, os conteúdos digitais, acaba nem conhecendo, nem sabe o que é um leitor de tela. Então vamos tentar falar um pouco sobre isso aqui, e eu quero dizer para você por que você deve se preocupar com isso, Qual é a nossa preocupação em relação a esse contexto. Essa é uma informação bem atual, aqui do dia 7/7 de 2023, foi publicado no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, onde ele diz que no Brasil nós temos 18 milhões de pessoas com deficiência. Essa foi uma pesquisa divulgada pelo IBGE e o MDHC. E aqui é uma preocupação muito grande em relação a isso, porque é um público muito grande, é uma parcela muito grande da nossa população. Se você for consultar ali as pesquisas de 2010, inclusive do IBGE, trazia um número de 43 milhões de pessoas. Então eu fico até um pouco na dúvida em relação a isso. Nós estamos falando em 18 milhões ou mais de 40 mil pessoas, Então esses são dados mais atuais, por isso que eu compartilhei e trago aqui para vocês, inclusive com essa referência. Mas a gente tem que pensar um pouco sobre isso, Nós temos um público muito grande que carece de acessibilidade para que ele tenha pleno acesso a essa informação. E acessibilidade é o básico que você poderia fornecer para essa pessoa. Acessibilidade é um direito deste usuário, dessa pessoa com deficiência. Então você, desenvolvedor, você que trabalha desenvolvendo produtos digitais, desenvolvendo sites, aplicativos, eu te convido para que você comece a olhar de forma atenta para a acessibilidade digital, acessibilidade da internet. Existem muitas pessoas falando sobre isso aqui no Brasil. Você tem que ter contato também com pessoas com deficiência. Você precisa utilizar essas ferramentas que essas pessoas utilizam para você sentir essa experiência. Quando eu estou atendendo
os terapeutas ocupacionais, o pessoal da reabilitação, fonoaudiologia, eu sempre convido esses profissionais para terem a experiência que o usuário também tem, né? Então, se sentir um pouco na pele desse paciente. Eu sei que assim, é minimamente passar pela experiência que esse paciente tem, mas te dá uma noção em relação a isso. Então, por exemplo, você já tentou acessar o site que você está desenvolvendo, o aplicativo que você está desenvolvendo com leitor de tela? Você já tentou acessar o sistema da sua empresa ativando os recursos de baixa visão? Você já foi lá nos recursos de acessibilidade do Windows, ativou os recursos de acessibilidade e tentou acessar o seu site? Você tentou operar ali o sistema administrativo de vendas da empresa que você atende, se você é um profissional da área de tecnologia? Então é essa a percepção que a gente tem que ter, porque nós temos uma população muito grande e em um momento ou outro você vai ter essa experiência, você vai ter a necessidade de pensar sobre isso. Então você precisa estar sempre um passo à frente na sua atualização profissional e eu estou aqui também para te ajudar. Por isso que toda semana aqui no canal a gente vem falando sobre tecnologia, acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência e para qualquer pessoa. No Brasil, de acordo com algumas informações, menos de 2% dos sites estão pensando em acessibilidade, né? Estão se preocupando com a acessibilidade digital. Então esse é um número muito grande, inclusive para quem está se especializando em acessibilidade, para quem quer buscar uma nova frente ali de atuação, é um campo também importantíssimo para que você ofereça o seu serviço, para que você trabalhe atuando com essas empresas, né? Você presta um serviço que vai ajudar um grupo muito grande de pessoas e você pode ser monetizado inclusive por isso. Então depois eu vou trazer aqui para vocês algumas referências, né? E a gente vai compartilhar juntos materiais que você pode se especializar cada vez mais em relação a isso e você vai continuar a sua formação buscando cursos específicos, né? Buscando participar de comunidades de pessoas com deficiência na internet ou até mesmo presencialmente, para que te ajude aí e apoie nessa sua construção, nesse número aqui de sites ainda que precisam do seu apoio, precisam do seu trabalho para que se torne cada vez mais efetivo. Mas vamos pensar aqui em alguns conceitos básicos, né, para você que está iniciando. O que é acessibilidade? Acessibilidade, segundo a professora Dias, lá no material dela de 2003, vejo que já faz mais de 10 anos, ela diz que é a capacidade de um produto atender às necessidades e preferências das pessoas, qualquer pessoa, sendo também compatível com tecnologias assistivas. Porque pensando em pessoas com deficiência, pensando em pessoas com baixa visão, né, pensando na pessoa com mobilidade reduzida, para que ele acesse esse site, para que ele acesse esse conteúdo digital, ele precisa utilizar uma tecnologia assistiva, né? A tecnologia assistiva é uma grande área do conhecimento que envolve as ferramentas, os produtos, os serviços, as metodologias. E na acessibilidade digital é a eliminação de barreiras na web. A acessibilidade promove essa inclusão, eliminando barreiras. O conceito, inclusive, pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas, com os sistemas, com os aplicativos que são utilizados dentro desse nosso contexto, né? A gente fala muito sobre a descrição das imagens, mas vai muito além da descrição de imagens. Vai dentro de um conceito do design inclusivo, da sua interface, da acessibilidade a essas páginas, né? Ao conteúdo que está ali, da linguagem que foi escrita também esse texto, né? Ou esse vídeo. Então é muito abrangente. E para te apoiar e te ajudar com isso, nós temos uma série de recomendações desenvolvidas pela W3C, né? Que é a principal organização de padronização para a internet, e ela traz aqui o WCAG. E o que é o WCAG? O WCAG, em uma frase bem básica, como dizia o nosso professor Marcelo Salles, é a base fundamental para que você tenha produtos digitais verdadeiramente inclusivos e acessíveis para todas as pessoas. O WCAG ele é composto por quatro princípios, né? Que eu trago aqui para vocês e ilustro nesse slide. O primeiro deles, precisa ser perceptível, então os elementos e as informações devem ser percebidos pelos sentidos, portanto, nada pode ser indetectável ou invisível. E por que isso? Porque muitas vezes nós vamos utilizar a tradução
em línguas de sinais, nós vamos utilizar um leitor de tela, e se algo na sua página, no seu aplicativo estiver, por exemplo, indetectável, eu não vou conseguir fazer com que esse leitor de tela leia esse conteúdo, interprete esse conteúdo para essa pessoa, porque não é só apenas ler o texto corrido que está ali na página, é também perceber os campos de formulários, as ativações e comandos, tudo isso é importante. Tá? Um outro princípio super importante é que tudo precisa ser muito bem operável. Então, os elementos interativos, como botões e controles, devem ser operados fisicamente, clicando, deslizando, rolando, ou até mesmo por comandos de voz, ou outros tipos de dispositivos acessíveis que devem estar disponíveis. Você pode perceber muito bem para pessoas com baixa visão a opção de trocar o contraste, o tamanho da fonte, né? Ou uma pessoa que esteja utilizando um equipamento de controle ocular, ela precisa ter facilidade para clicar nesses botões, para deslizar nessa tela, né? Então, a fluidez desse conteúdo. E às vezes você vai lá e promove um banner no meio da sua página, aquele banner cheio de efeitos, né? Que para uma pessoa que está utilizando uma tecnologia assistiva, por exemplo, como um head mouse, ou até mesmo um controle ocular, como eu falei, vai ficar quase impossível para que ela faça esse deslizar para cima e para baixo de forma muito fácil. Como que você consegue chegar nesse contexto no seu desenvolvimento? Testando as ferramentas, usando tecnologia assistiva. Se você não usa tecnologia assistiva, fica muito difícil para que você tenha essa percepção. Se você não consegue usar tecnologia assistiva, é colocar ali para pessoas testarem, pessoas com deficiência testarem esse recurso, idosos testarem esse recurso, pessoas que têm mobilidade reduzida testarem o site, operarem o seu site, né? Outro princípio super importante, tudo precisa ser muito bem compreensível, então as informações devem ser apresentadas de forma clara e consistente, a fim de que haja compreensão plena do conteúdo. Aqui eu estou falando muito da linguagem, pensando nas pessoas neurodivergentes, os adolescentes com TEA, as pessoas com TEA, né? Então, a linguagem, utilizar uma linguagem inclusiva, eliminar ali as figuras de linguagem que são praticamente complicadas para as pessoas com TEA fazerem um bom entendimento, a depender de cada pessoa, né? Então isso é super importante. Então você precisa colocar o seu conteúdo ali à prova, precisa estar em contato e buscando essas informações. Ele precisa ser robusto também, aqui o nosso último princípio. O conteúdo precisa ser compatível com várias tecnologias, aqui de novo, incluindo os dispositivos acessíveis, né? Os dispositivos assistivos. Vamos lá. Seu conteúdo ele não é inclusivo quando você desenvolve só para os sistemas iOS, ou quando você desenvolve só para o Windows. Então, dentro desse contexto, eu preciso ter ali o meu conteúdo compatível com um grande número de navegadores, de tecnologias e de dispositivos eletrônicos. Então, o nosso conteúdo precisa ser muito robusto. Eu sei que na teoria pode parecer muito fácil, mas eu te convido a fazer um primeiro movimento. E o primeiro movimento é você se colocar à prova, você começar a olhar para isso de outra forma. Então eu vou compartilhar com você aqui algumas informações importantes. Deixa eu compartilhar a minha tela para que você tenha acesso. Eu trago aqui agora, no meu computador, um primeiro ponto para que você tenha mais informação sobre a acessibilidade na internet. Esse guia, o WCAG, é uma indicação do professor Marcelo Salles, que eu tenho uma grande admiração. Para mim é referência sobre acessibilidade na internet no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição o contato dele e o link desta ferramenta. Essa ferramenta é um guia de consulta rápida que foi assim, incrivelmente desenvolvido desta forma, através de cards, que facilita todo o seu entendimento. E, por exemplo, você quer saber sobre conteúdo não textual. Você tem aqui o card, você acessa essas informações e você tem ali passo a passo uma descrição do que fazer para conteúdo textual. Trazendo aqui agora um outro exemplo para vocês, nós temos aqui o site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Não estou dizendo que ele tem a melhor estrutura ou ele foi desenvolvido 100% pensando em acessibilidade, mas aqui já tem um primeiro passo. Nós temos uma ferramenta aqui que traz o contraste, né, um simples botão que para pessoas com baixa visão, por exemplo, ou para pessoas que têm alguma questão visual, já pode trazer um conforto e uma interpretação melhor dessa informação, aplicando um simples contraste. E eu tenho também aqui essa funcionalidade que foi ativada, que é o VLibras. Eu já falei sobre o VLibras aqui na aula sobre ferramentas gratuitas da tecnologia assistiva, que é um avatar intérprete em Libras,
que ele vai apoiar aqui a interpretação desse site em linguagem de sinais. Então, a partir do entendimento da importância de se falar e pensar sobre acessibilidade na internet, mas não só sobre pensar, né, que a gente comece a trilhar novos passos em relação a essa construção. Se você é um desenvolvedor, se você é um especialista em desenvolvimento de aplicativos, softwares, sites e não tem nenhum conhecimento sobre tecnologia assistiva e precisa de ajuda, vai ser um prazer falar com você sobre tecnologia assistiva, te contar a história de pessoas que utilizam esses recursos e quais são as dificuldades que elas encontram. Por quê? Quando você promove acessibilidade, a gente não está fazendo nada além do básico. Não é difícil você começar a tomar pequenas ações, seguir pequenos passos, porque a acessibilidade é para todos. O seu produto vai se tornar muito mais acessível se você seguir a partir de princípios básicos, como nós falamos aqui nessa aula. Você não precisa ter um investimento enorme e pensar que é totalmente custoso ou utilizar essas ferramentas que dizem que fazem uma adaptação da forma correta e inclusiva, só que nós sabemos que essas ferramentas ainda não estão preparadas e eu acho que dificilmente estará preparada para que em um simples clique ou com apenas algumas diretivas ela torne esse site justamente muito efetivo e inclusivo para todos. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like para que chegue para mais pessoas. Eu estou aqui para te ajudar, para falar sobre tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão. E nós nos vemos na nossa próxima aula, semana que vem, como você sabe, às 18 horas aqui no canal Tecnologia Assistiva na Prática. Um abraço!